que ontem enfrentou o Juventude em Brasília e parecia que estava em casa. Foi noite de matar a saudade do Bernard e do Júnior Alonso, só faltou a vitória. Você sabe aquela sensação de quando você é criança, ganha um presente e fica doido pra estrear ele? Vai no shopping, compra um sapato, já sai com ele no pé, começar a usar o brinquedo que sua tia te deu. Melhor ainda é sair com a roupa nova e logo de cara já receber um elogio. Chute de Júnior Alonso, cheio de veneno. A ocasião especial para abrir esses presentes foi um tanto inusitada. Um jogo fora de casa onde a torcida atleticana, veja só, era a maioria. O mando de campo é do Juventude, mas maioria aqui, torcida do Galo, cerca de 6 mil ingressos foram vendidos. E a turma de Brasília, que foi ver esses reforços em campo, mal teve tempo de ver o Matheus Mendes esquentando as luvas. Que já tava gritando gol dos estreantes. E não foi gol do reforço pro meio campo, não. Gol do reestreante, num gol incomum. Júnior Alonso, praticamente sem ângulo, ele bate na direção do goleiro. Gol de zagueiro pra mostrar a intensidade do time do Milito. E bota intensidade nisso. A bola passou! O Paulinho chegou até a marcar o segundo, mas estava impedido. E se as chances desse Galo entrosado não vingaram, o discreto Juventude aproveitou bem a sua para deixar tudo igual. Vai sozinho, cara a cara, Jean Carlos olhou, bateu! Gol! Seguiremos sendo atacados pelos rivais, porque jogam. Seguiremos atacando e errando gols, mas devemos melhorar na nossa eficácia, na chance de gol. La eficacia de cara al gol. Na volta do intervalo, a intensidade acabou diminuindo junto com as chances de gol. Ah, vem bola na primeira trave, Didi. O Hulk tava com a pontaria meio desequilibrada, mas não faltou categoria na hora de aproveitar o rebote. Por cobertura, Hulk! Golaço! Pena que o Alan Franco fez falta no Kaique e o VAR foi acionado para anular o gol. Tudo seguia igual no placar e o Juventude tentou mais uma vez aproveitar as poucas oportunidades que surgiram. Toyama pegou mal na bola! Isolou! Susto para acordar quem tava meio dormindo, a tempo de ver uma última pressão do Galo em busca da vitória com o Bernard. Bernard faz a tabelinha, Bernard botou na frente o corte. Com o Scarpa. Chute do Scarpa! E quase com o Vargas. Limpou, bateu, salva a bola que tava entrando! Nada feito, empate em Brasília para Galo e Juventude. Criamos bastante, tivemos boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, quando estava 1-0. Então acredito que a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais para poder ter aumentado o placar. E no final das contas, até que deu para estrear bem os presentes. Mas ficou faltando só uma coisa, né, Milito? Faltou ganar, solo faltou ganar. Bom, e com esse resultado, o Galo tá exatamente no meio da tabela, né? 10ª posição com 21 pontos. Queria saber como você avalia esse jogo do Galo ontem, o resultado de empate contra o Juventude, que disputa um campeonato totalmente diferente do Galo, teoricamente, né? É decepcionante, foi um tropeço do Galo ontem, Breno. Um abraço. Um abraço, Rafa, seja bem-vindo aí novamente. Um abraço aí pra Dimara, pro Lélio, Vinícius, a turma de casa que tá nos ouvindo. Ô Rafa, é decepcionante pro torcedor do Atlético, né? Porque a expectativa era, quando todos os reforços estivessem à disposição, ainda não tem todos, mas quando o time tivesse mais encorpado, que foi o caso de ontem, a gente vê um Atlético conseguindo resultados melhores, né? E ontem, pra mim, foi um tropeço. O Atlético perdeu 2 pontos. Jogou num campo neutro e eu até fui vendido por um torcedor. O Lélio me perguntou como é que tava o gramado, o torcedor me mostrou a foto e falou que tava ótimo o gramado. Ficou chope na foto dele, né? Porque o gramado tava horrível, né? Cheio de terra, areia, né? Muito ruim o gramado, mas também não justifica. Mas o que a gente viu foi o Atlético começando muito bem, deu até um ânimo, vendo aquele time mostrando intensidade, o Bernard muito bem no jogo, fez um gol, saiu na frente, mas aí é aquela situação da defesa do Atlético, ainda deixa espaço, uma marcação muito alta, sujeita a contra-ataques, o Juventude empatou, o Atlético podia até ter levado outros gols, como poderia ter feito uma goleada, né? O Atlético teve várias chances também, oportunidades, desperdiçou. É complicado pro torcedor digerir isso, Rafa, mas
a gente tem que entender que ainda é um processo de reinício, né, do Milito, porque agora, primeiro jogo do Bernard, primeiro jogo do Júnior Alonso, pra mim os dois foram muito bem, então aí o torcedor vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, né, pro Milito acertar esse time. Agora, a questão defensiva e a questão do Milito, se jogar, colocar o time pro ataque de qualquer jeito, no desespero, terminar o jogo com 5 atacantes, né, deixou o Atlético muito exposto. E isso incomodou muito ao torcedor e também ao Milito. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Tentou explicar essa questão defensiva, mas agora fica de positivo o alento de que com o Bernard, Rafa, esse time pode crescer. Agora, pra mim, brasileiro, esquece. Bom, Lélio Gustavo, eu queria saber também, Suelão, sobre o jogo de ontem. Sobre o gramado do Mané Garrincha, eu não vou nem falar, o Breno já falou e vários outros colegas também que puderam acompanhar a partida. Quem viu pela televisão via que a bola, na hora que era chutada, subia aquele areião. Claro, compromete alguns estilos de jogos, né, de alguns estilos que os times tentam implementar dentro de campo e tudo mais, mas, velho, não dá pra usar isso como desculpa pro resultado de ontem, não. Agora, eu até brinquei mais cedo, qual é a desculpa da vez? Mas o Galo ontem, eu acho que dá pra resumir da seguinte forma, né? Cria pra caramba e o pé tá fora da forma e a defesa segue dando aquelas, como dizem lá na Bahia, bragas, aqueles bugs. E aí, meu amigo, a hora que vai ver, vai na doida e não consegue nem virar o jogo, hein, Lélio? O que você achou de ontem? Eu também achei, Rafa, que o Atlético perdeu 2 pontos, né? Foi um tropeço e neste momento é uma campanha, ela ainda não é vexaminosa, mas tá quase caminhando para isso. Você pega 16 jogos, 5 vitórias, 2 vitórias em casa apenas, isso é muito pouco. O time em 16 jogos já levou 25 gols. Menos 2, o saldo do Atlético é menos 2, e justamente por uma partida como aquela de ontem. O time criou bastante, né? Teve várias oportunidades, fazia um bom primeiro tempo e no final, quando tava vencendo por 1-0, tava na cara, tava escrito, né? Sem necessidade, tá a zaga toda adiantada e leva um contra-ataque pelo lado esquerdo com o Jean Carlos fazendo o gol de empate. Mas uma coisa que chamou muita atenção ontem, de novo, foi uma atuação ruim do Hulk, e não adianta o torcedor pedir, o Hulk vai pro banco, pra jogar quem? Quem que vai ser titular no lugar dele? Ele foi mal mesmo. Tem que se explicar, sabe? Mas também tem que tirar? Não, porque ele ainda jogando mal fez um golaço, né? Se o Franco não tivesse cometido ali a infantilidade de fazer uma falta fora do lance, o Atlético poderia ter vencido o jogo. E no mais, o Paulinho também foi muito mal na partida, o próprio Arana ficou devendo e ainda recebeu um cartão amarelo por reclamação, pô. E sabendo que estava pendurado, e tem um clássico domingo aqui contra o Vasco em Belo Horizonte. Mas, por outro lado, realmente o Bernard deixou uma ótima impressão. Eu tenho comigo, inclusive, que ele foi o melhor jogador do Galo no primeiro tempo, disparadamente. Realmente, quando a bola passou pelo pé dele, o Atlético foi muito incisivo na parte ofensiva, e o Júnior Alonso, esse não teve culpa no gol e ainda fez um gol sem querer, né? Porque foi falha do goleiro, para mim, inclusive, foi gol contra do Matheus Klaus. Mas, atuação ruim, viu, Rafa? Ficou devendo e agora é se recuperar diante do Vasco aqui em Belo Horizonte. Dimara, sobre o Hulk, eu até concordo com o que o Lélio falou, ele não tá jogando fino da bola, mas não dá pra tirar o cara, sabe por quê? Vamos pensar que o Hulk não é jovem mais. Eu acho que o ideal seria fazer um rodízio e dar um descanso pro Hulk. Seria o cenário ideal. Vou nem entrar no mérito aqui que ele pegou licença paternidade, obviamente entre aspas, tá, gente? Não tô querendo zoar o plantão do Hulk aqui não, que ele foi pros Estados Unidos acompanhar o nascimento da filha e tudo mais. Mas aí, se você pensar que o cara já não é tão jovem, ele se entrega muito dentro de campo, tinha que fazer um rodízio ali pra dar um descanso pro Hulk. Não sei se você concorda. Agora, se você concordar,
Quem que tem de bom no ataque do nível do Hulk, mesmo ele não jogando bem, igual a gente acho que concorda aqui? Quem que tem do nível do Hulk pra substituir o Hulk no ataque? Não tem ninguém, Edmar. Não, ninguém. E por isso que eu sou contra também tirá-lo de campo. Porque o Hulk só por si, ele já puxa muita marcação, ele já abre espaço para outros jogadores, enfim, tudo mais, né? Se ele não tá numa fase efetiva boa, que é a que ele se propõe, né? Que é fazer os gols, é a finalização, é a última bola e tudo mais, ele pode ajudar em outras situações. Mas, primeiro, ninguém diz que quando todos os reforços chegassem, jogassem, ou quando voltasse todo mundo que estava machucado e tudo bem, o Atlético não ia perder. Óbvio que ia, isso faz parte do campeonato. A questão são os jogos que o Atlético perdeu e não pontuou quando esse pessoal estava fora. Porque um ou outro tropeço vai acontecer, isso é óbvio, não tem como fazer. A questão é, neste momento, cada empate é terrível pro Atlético, mas não é por causa do jogo de ontem, é por causa de tudo que aconteceu. E tem uma situação que o Milito precisa repensar, e não é por falta de pergunta, não é por falta de críticas que são feitas, que é a recomposição defensiva do Atlético. O Atlético não tem recomposição defensiva, não adianta você jogar o time lá pra frente se esse time não sabe voltar. Como é que volta? Eles voltam num desespero. Não, mas porque é ofensivo. Ok. Quando ele chegou, alguém falou pra ele, olha, o torcedor do Atlético não aceita que o time não seja ofensivo. Ok. Mas você tem que ter um suporte lá atrás. Quando ele arma a equipe, ele arma a equipe toda pra frente, e aí, como é que volta? Né? Não tem. Aí a marcação do adversário ela fica mais fácil, porque ele encurta o espaço, não deixa ter os passos normais do Atlético, e só vai dificultando. Ele precisa repensar isso. Eu até brinquei aqui algumas vezes, vocês já contaram pra ele que gols levados também é critério de desempate, né? Porque é muito gol. Mas, óbvio, alguém tem que chegar pra ele e falar assim, deixa eu te dizer uma coisa, é maravilhoso quem é muito bom ser ofensivo, a gente realmente gosta de ser ofensivo, mas a gente tem que ter um suporte lá atrás. Senão né? vai Se dar não certo. tiver, isso passa pelos volantes, isso obviamente passa pelo zagueiro no goleiro, mas é óbvio que ele tem um problema ali no meio campo, ele precisa resolver essa questão. Ele precisa, é trabalho dele. Ele gosta muito de falar, né? Nós treinamos assim, fulano não tá improvisado, porque eu treino lá. Então, o jeito é ele treinar esse make-up. Tem que voltar, tem que ter uma recomposição em velocidade. Tem que ter uma recomposição em velocidade. Eu tô tentando lembrar aqui, talvez o Breno tava no estádio, Vini também. No lance do gol do Juventude, se eu não me engano, é o Saravia, que não dá o bote, não mata a jogada na origem dela, lá atrás, grudado na grande área, né? Ele poderia ter feito a falta ali. Exato. Porque ali, bicho, tá lá Rafa, na casa do chapéu. O Saravia perde a bola no ataque, né? Isso. O Saravia perde a bola no ataque, né? E aí ele liga o contra-ataque do Juventude. Ele tá atacando, perde a bola lá e aí liga o ataque do Juventude, né? E vira o desespero que a gente tá falando. Não, e na conclusão do lance, quando você vê o passe dado na direção do jogador que faz o gol, que agora eu esqueci o nome dele, Jean Carlos, né? Jean Carlos que fez o gol. Você vê que a zaga do Galo tá perdidaça no lance. Totalmente. Quando os três assustam que ele tá passando entre dois jogadores do Atlético. Sabe aquela cena de filme? Você tentando correr atrás dos caras e você não tem velocidade pra acompanhar o cara, velho. Mas ali foi tipo o efeito dominó, porque o Saravia, ele vai lá pra frente, perde a bola, e aí a jogada acontece nas costas do Saravia. Quem vai tentar fazer ele em posição é o Bruno Fux, que sai da posição dele, tenta dar o bote, não consegue, então aí, meu amigo, fica todo desorganizado e o Jean Carlos sai na cara do Matheus Mendes. Exato. E isso tá ocasionando o quê? Muitos cartões. Sim. Amarelos e vermelhos. Por quê? Porque eles têm que matar a jogada, eles estão atrasados em todas as jogadas. É o time mais indisciplinado do campeonato, ok. Mas pega todos os lances pra você ver, sempre tentando matar uma jogada que o Atlético perdeu lá atrás, e aí você tem que derrubar o adversário, fazer alguma coisa, porque o cara vai em direção ao gol. Por quê? Porque não tem uma recomposição defensiva. Galo, galo!